Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 40, que está assim: aproximou-se dele um leproso que lhe suplicou de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fica purificado. Meu amigo, minha amiga, nós encontramos aqui o registro de não só um milagre extraordinário operado pelo nosso Senhor Jesus, mas um encontro também maravilhoso entre um homem que sofria com a lepra, que era a doença da sua época, com o Redentor. Aquele leproso tinha uma fé admirável, porque ele confiava, ele cria no poder de Jesus. Ele sabia em seu coração que Jesus tinha o poder para curá-lo, para purificá-lo daquela lepra. É por isso então que ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus de joelhos, suplicando: se quiseres, podes purificar-me. E eis aqui uma outra revelação. Ele sabia que Jesus tinha o poder para purificá-lo, só não sabia se Jesus queria ou teria vontade, o desejo de operar esse milagre na vida dele. Jesus, movido de grande compaixão, como diz o texto aqui, ele estendeu a mão, tocou naquele leproso e disse: quero, fica purificado. E a fé daquele leproso, então, foi honrada, porque ele recebeu da parte do Senhor esse poder que o purificou daquele mal. Meu amigo, minha amiga, quando nós nos encontramos em situações deploráveis como a desse leproso, quando nós nos encontramos numa situação em que as pessoas nos rejeitam, o leproso era rejeitado na sociedade, era rejeitado por sua família, era rejeitado pelos seus amigos, era rejeitado por todos, vivia andando de forma errante pelas cidades, pelas aldeias, pedindo comida, mendigando, porque não havia outra forma de sustento. Quando nós nos encontramos numa situação semelhante, quando nós nos sentimos como que leprosos diante daqueles que estão ao nosso redor, que não querem nem nada conosco, nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Meu amigo, minha amiga, a lepra é uma palavra que, se nós considerarmos uma análise etimológica da palavra lepra, ela significa açoite. Quer dizer, a pessoa que tem lepra é uma pessoa que foi açoitada. Meu amigo, minha amiga, há tantas coisas que nos açoitam, há tantas coisas que tiram o prazer da nossa vida, que tiram o bem-estar, que tiram a nossa paz, que nos fazem ficar à margem da vida. O pecado, por exemplo, é uma espécie de lepra que nos afasta das pessoas. Há pecados que cometidos fazem com que o pecador fique totalmente à parte da sua família, a parte da sociedade, a parte da sua igreja, de tudo. Mas quando há um encontro com Jesus, tudo pode ser transformado. Se houver fé em Jesus, se houver a fé humilde, como foi a fé humilde desse homem, que sabendo que estava naquele estado, que um leproso não podia se aproximar de um mestre de judeus ou dos judeus, que não podia chegar perto deles porque podia ameaçar a sua condição pura, cerimonialmente considerando. Aquele homem humildemente foi de joelhos até Jesus.
Sim, meu amigo, minha amiga, nós não podemos nos aproximar de Deus de forma arrogante, de forma orgulhosa. Eu temo quando vejo pessoas se aproximando de Deus, se aproximando de Jesus, mesmo na pretensão de estar orando a Ele, mas numa condição não de servo, mas de Senhor. Chegando a Deus, diante de Deus e ordenando e determinando ordens a Ele para que Ele faça aquilo que é da vontade do homem. Não, meu amigo, minha amiga. Aquele que determina a história não é o homem. Aquele que determina a nossa história é o nosso Deus. Por isso, nós precisamos nos aproximar dele com humildade, de joelhos, suplicando, porque essa é a nossa condição mesmo. Nós não somos maiores do que Deus. Nós temos que nos aproximar dele com humildade, com coração de servo, não com coração de Senhor. Aquele homem então se aproximou de forma humilde e aí então com esperança no seu coração, ele foi abençoado pelo Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, ao nos aproximarmos do nosso Deus, ao nos aproximarmos de Jesus, nós precisamos nos aproximar dele com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E ao nos aproximarmos dele com fé, precisamos ter diante dele um coração humilde, reconhecendo que todos nós dependemos dele, reconhecendo o seu poder extraordinário, reconhecendo o seu senhorio sobre as nossas vidas e nos aproximarmos dele tendo esperança dentro do nosso coração, na certeza de que ele, o Senhor Deus, há de transformar a nossa situação. Por isso, meu amigo, minha amiga, hoje, entregue hoje mesmo o seu coração a Jesus. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã com a nossa escola bíblica dominical e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa ter um encontro extraordinário com Jesus, que o livre de toda lepra, de todo mal, de toda enfermidade, de tudo aquilo que possa prejudicar a sua vida, porque Ele certamente ama você. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.